Volodymyr Zelensky, o líder do novo mundo? Quem é Volodymyr Zelensky? O que você sabe sobre ele? Essa guerra fez nascer o líder do mundo livre, o líder que nós precisávamos? O que podemos aprender com Zelensky? Vem comigo, vamos conversar sobre o presidente da Ucrânia. Пане президенте, одне запитання, будь ласка, скажіть, які в нас є реалістичні сценарії переходу Маріуполя в українську державу? Volodymyr é o filho único de um casal de judeus. O pai dele, Oleksandr Semenovich Zelensky, é vivo, vai fazer 75 anos. É PhD em ciências, é professor universitário e ainda trabalha, até hoje trabalha. É o chefe do departamento de hardware e computação e cibernética da Universidade de Kryvyi. Olha, a mãe do Zelensky, a Rima Zelenska, é uma engenheira. Ela trabalhou por 40 anos como engenheira, mas acabou tendo que se aposentar por problemas de saúde. O que eu quero dizer com isso é que o Zelensky ele cresceu num ambiente extremamente intelectualizado. Ele é filho de pessoas muito cultas, um cientista e uma engenheira. O resultado é que o presidente Vladimir Zelensky ele é graduado em Direito, ele fala russo, ucraniano e inglês. Olha, os pais, embora judeus, eles não podiam praticar a religião judaica na época da União Soviética. E além disso, eles tinham que morar num quarteirão dedicado exclusivamente aos judeus na cidade de Kryvyi, aonde eles moram até hoje. Segundo eles próprios, isso ajudou eles a lembrarem, quem eles eram. Né? Isso faz parte, o Holocausto judeu também faz parte da memória da família Zelensky. A avó do presidente teve que fugir para o Cazaquistão. O avô, o Semyon Zelensky, ele lutou contra os nazistas pelo Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. E enquanto que o seu pai, no caso bisavô do Zelensky, os irmãos, foram mortos em campos de extermínio. Né? O presidente Zelensky cresceu num lar judeu. Ele é judeu, ele assume essa condição dele. Os pais do presidente da Ucrânia, por causa da guerra, ainda estão lá. Eles moram na mesma cidade, no mesmo lugar, no mesmo apartamento simples que eles sempre moraram. Olha, o presidente Zelensky, na vida profissional, ele também é um vitorioso. Formado em Direito, ele preferiu seguir a carreira artística. Ele se transformou num ator de televisão, comediante. Né? Antes dele se tornar presidente da Ucrânia, ele já era um homem rico. Ele fez fortuna e a fortuna dele não veio da política. O dinheiro dele foi fruto do talento, do trabalho. Durante a campanha para a presidência, veio à tona, sim, alguns... no escândalo Panama Papers, veio à tona que ele receberia valores provenientes de uma offshore em algum esquema de lavagem de dinheiro, sonegação de impostos ou algo que o valha. Verdade tem que ser dita. O link para essa matéria da Panama Papers eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Olha, mas por que eu estou falando do Zelensky nesse vídeo? Por que eu lanço a pergunta se ele é o verdadeiro líder do mundo livre? Olha, primeiro porque eu sou brasileiro e eu tenho que assistir essa polarização política que nós estamos vivendo, essas eleições presidenciais de 2022 entre Lula e Bolsonaro. Olha, eu acho lamentável esses dois sujeitos, mas eu já adianto que entre um e o outro eu vou acabar escolhendo Bolsonaro, mesmo achando que o governo dele é muito, muito ruim. E eu já vou deixar aqui o convite para você assistir um vídeo que eu vou fazer depois, dizendo as razões pelas quais, entre um e outro, eu vou ter que acabar escolhendo mesmo pelo Bolsonaro do que pelo Lula, sendo os dois são péssimos.
Mas voltando aqui ao assunto do Zelensky, e por que eu estou fazendo esse vídeo? Olha, primeiro ponto, eu não consigo ver nem Lula, nem Bolsonaro criticando o Zelensky. Na minha opinião, os dois, Lula e Bolsonaro, não passam de aproveitadores da coisa pública. São dois sujeitos que não sabem fazer nada além de tomar as coisas para si, para os filhos, para os parentes, para os amigos, para os colegas. São incapazes de qualquer gesto nobre. São incapazes de serem motivados por qualquer valor mais elevado. Lula, com aquele discurso de pai dos pobres e tal, tudo papo furado, governou para as empreiteiras, governou para os banqueiros. Bolsonaro com aquele papo de combate à corrupção, né, me chama de corrupto, porra. Tudo papo furado também. Passou metade do governo blindando o filho ladrão de rachadinha, aprovando leis que beneficiam os corruptos, mexendo na polícia para impedir investigações. Olha, na verdade, eu acho que quase todos os políticos brasileiros são assim. Eu acompanho a política faz quase 30 anos. São poucos os políticos que eu considero bons. Tem uma coisa assim importante que eu preciso dizer. Existem sim bons políticos, né? Mas são raridades. E essas raridades elas estão tanto na esquerda quanto na direita, né? Não é monopólio nem de um lado nem de outro. Então Zelensky, na minha opinião, ele é o líder que Lula e Bolsonaro jamais serão, tá? Só para começar. E quando eu vi a entrevista do Bolsonaro dizendo que o povo da Ucrânia escolheu um comediante e isso que dá, eu me pergunto o que ele faria se estivesse no lugar do Zelensky. Ele iria encarregar o general Pazuello da logística das tropas? O Abraham Weintraub para passar as instruções para a população de como agirem? Ou o Queiroga, ministro da Saúde, para organizar os hospitais de campanha? Todos uns incompetentes. Enquanto que ele, o presidente Bolsonaro, dialogaria com Vladimir Putin para não haver guerra? Dialogaria com o mundo, com os líderes mundiais para conseguir ajuda financeira ou material bélico? Sério mesmo? E como é que seria essa conversa? Seria mais ou menos assim? Somos solidários à Rússia. Мы испытываем чувство солидарности с Россией. Muito a colaborar em várias áreas. У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях. Defesa, petróleo e gás. В частности, в области обороны, в области нефти и газа, agricultura, в области сельского хозяйства. E as reuniões estão acontecendo. Tipo, 2 palavras por frase? É para dar tempo para o intérprete. Não. O cara é limitado mesmo. Outra ideia. Ele ia chamar o deputado federal Ricardo Barros para negociar a paz. Para quem não sabe, o Ricardo Barros era o líder do governo na época que o Brasil se recusou a comprar vacinas, não respondia e-mails da Pfizer, enquanto que o Ricardo Barros, a turma dele, negociava comprar vacinas por terceiros, representantes, e ganhar $1 por vacina comprada. Pô, desse jeito, essa turma, eles iam querer fazer a guerra para poder cobrar $1 por bala. Ou 50 centavos por munição, ou $100 por míssil. Melhor ainda, tem outra ideia. Colocar um pastor desses aí para negociar a paz. Negociar por barras de ouro. E o Lula? O Lula ia resolver o problema da guerra num bar, enquanto tivesse cerveja, 1, 2, 3... Que é isso? A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Seria resolvido aqui. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. Que vergonha! Mas pensando bem, eu acho que o Lula realmente ele ia resolver essa questão com o Putin. Ir numa mesa de bar.
Iria dizer mais ou menos assim, ó: companheiro Putin, que negócio é esse de invadir aqui? Quanto isso vai te custar? 100 bilhões? 200 bilhões? Quem sabe mais? Vamos fazer o seguinte: tu repassa 10% pro PT, me compra um sítio, um triplex em Londres, um relógio de 80 mil, né? E aí pode invadir a Ucrânia. Melhor ainda, eu ainda vou pedir pro MST, pro MTST, pra Pastoral da Terra, fazer uma outra invasão logo ali no cantinho, mas não esquece de trazer as lonas, tá? Porque invasão boa tem que ter lona. Olha, eu acho que com Lula não ia ter nem ameaça de guerra, porque ele ia estar metido até o pescoço em todos os esquemas de corrupção junto com Putin. Aí seria só uma questão de acertar o valor da propina, né? Olha, eu também tenho que assistir a imprensa, o Marco Antônio Villa, historiador, youtuber, ou o Kennedy Alencar criticando o Zelensky pela condição de comediante que ele era. Eles fazem alusão: o presidente irresponsável convidou a população para fazer coquetéis Molotov. Olha, assiste aqui. Tal, que é muito simbólico em qualquer guerra. Se ocupar a capital, ocorrerá na noite de hoje ou na manhã de amanhã. Nesse sentido, tudo indica que a Ucrânia ficou isolada e, convenhamos por fim, ter um comediante na presidência não dá. A irresponsabilidade também do presidente da Ucrânia é inacreditável. Uma delas de sugerir à população combater com o coquetel Molotov. Não sei se as pessoas sabem, é uma garrafa de gasolina. Isso nasceu na Guerra da Finlândia, em 1940, quando a União Soviética, então, invadiu a Finlândia. Alto lá, você vai combater um tanque com garrafa com gasolina? Isso é irresponsabilidade. É o presidente que pediu, Diego, que a população civil se armasse e fizesse coquetel Molotov para enfrentar a segunda maior potência militar do planeta. Ele está jogando para a torcida, ele é muito irresponsável, Diego. Com todo respeito a eles, acho que são grandes profissionais, né? Mas eu vou ter que lembrar a participação importante dos coquetéis Molotov em diversas batalhas. Participação decisiva. Mas antes eu preciso dizer que os coquetéis Molotovs, nem a questão de armar a população, eram as linhas centrais da defesa ucraniana, né? Eles eram só parte, são apenas elementos adicionais. Do jeito que esses jornalistas falam, faz parecer que tudo que a Ucrânia tinha eram civis destreinados armados e coquetéis Molotovs para enfrentar os blindados, coisa que a gente está vendo que não eram. São só forças adicionais e importantes. Mas afinal, coquetéis Molotovs, eles podem ser úteis contra blindados? Sim, podem. E a história nos mostra que foram usados e com sucesso. Evidentemente não é uma arma moderna, como os foguetes Javelin, bazucas e tal. É uma arma rústica, é uma arma barata e para ser usada no estilo de guerrilha. Olha, foi usado com sucesso pela primeira vez na Espanha, a mando do general Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola, contra, adivinha quem? Contra os russos, contra os tanques T-26 russos. Os japoneses também usaram coquetéis Molotovs contra, adivinha quem? Contra os russos, na Batalha de Khalkilgol em 1939. Olha, a Finlândia usou isso como arma regular do seu exército. Eles acabaram montando uma fábrica e aprimoraram os coquetéis Molotovs, né? Foi amplamente usado pelos finlandeses, pelos noruegueses, né? Aliás, a política dos finlandeses era atrair os blindados para dentro da cidade, afastar a infantaria, centrando fogo com armas curtas, com armas de fogo, pistolas, revólver, espingardas, para afastar a infantaria do tanque, para que o tanque ficasse mais vulnerável, para que pudessem ser jogados coquetéis Molotovs, que iam destruir as partes de borracha, ou sugar todo o oxigênio e matar os tripulantes do blindado, né? Então essa era a estratégia dos finlandeses,
né? Ou seja, só prova que o uso de coquetéis Molotov é sim eficiente, requer uma determinada estratégia, mas como força adicional pode ser perfeitamente empregado. Então, o Zelensky não falou nenhuma bobagem. Quem fala bobagem são vocês, os Kennedy e Villa, ao criticarem o pedido que ele fez à população. Aí você pode me dizer assim, tá, Daniel, mas isso foi na Segunda Guerra, eram tanques antigos. É verdade, mas a sistemática não mudou, né? Os coquetéis Molotov foram usados em 2004 pelos Marines, US Marines, Navy SEALs, na Batalha de Fallujah, no Iraque, em 2004. Né? Usavam uma mistura de gasolina com detergente de lavar louça. Né? Então, é uma arma e é uma arma eficiente. É claro que você não pode contar somente com o coquetel Molotov, mas é uma arma adicional que tem o seu uso específico para uma determinada circunstância, e essa circunstância é a invasão de uma cidade. Né? Olha, tem uma coisa que precisa ser dita sobre o coquetel Molotov. Ele é uma arma que gera um verdadeiro pânico nas tropas. A ideia de morrer queimado aterroriza qualquer soldado, qualquer pessoa. E entrar numa cidade cuja população esteja disposta a resistir e que essa resistência consista em queimar vivos os invasores é aterrorizadora. Afeta a moral de qualquer tropa. Percebe? Agora vamos analisar o pedido do Zelensky. O pedido dele gerou o quê? Gerou engajamento. Gerou esperança na vitória, gerou participação da população num trabalho de equipe. Eu tenho 3 pessoas da Ucrânia morando aqui comigo na minha casa, e elas participaram, elas viram esse processo. E isso gera engajamento. As pessoas agora que participaram desse processo, elas se sentem parte desse processo de vitória, se sentem parte dessa luta contra um exército invasor, né? E isso eu quero lembrar, me faz lembrar uma das personagens históricas que mais me marcaram, uma das histórias mais fascinantes que eu já pude ler, que é a história do capitão Ernest Shackleton, um explorador irlandês que teve o seu barco, que foi para a Antártida em 1914, e teve o seu barco preso no gelo antes que ele pudesse atingir o continente. E graças à sua liderança, ele manteve todos os seus 27 homens vivos por 2 anos na Antártica, com temperaturas que chegavam a menos 50 graus negativos. Ninguém duvida de que o que manteve aqueles homens vivos foi a liderança do capitão Ernest Shackleton. Olha, se você não conhece essa história, vai lá, compra o livro. Se você tem preguiça de ler, assiste o vídeo, vou deixar o link na descrição aqui. É uma história fascinante, especialmente se você é gerente, se você é dono de uma empresa, se você lida com pessoas. As lições do capitão Ernest Shackleton podem muito ajudar você no seu trabalho. Tá? Fica a minha dica aqui. Voltando. Entre as diversas estratégias para liderar do Shackleton, uma delas era manter sempre vivo o espírito de esperança. Ele distribuía tarefas para a tripulação, não importando o nível do homem, se graduado, se cientista, fotógrafo, né? Uma das coisas que ele fez foi colocar a própria comida junto com a comida dos marinheiros, para que todos comiam juntos. Então, com isso ele estava dizendo o quê? Olha, nós somos companheiros no sofrimento, eu estou aqui com vocês. Essa foi uma das principais lições do Shackleton. E o Zelensky, como eu já disse, ele é um homem rico. Ele podia ter ido embora para Nova York e ficar dando discurso lá das Nações Unidas, da União Europeia, da onde quer que fosse, vivendo bem, só se lamentando, pobrezinha da Ucrânia, pobrezinho do povo da Ucrânia e blá, 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 enquanto estava lá bem de vida. Mas o que ele fez? Ele fez que nem o Shackleton. Ele ficou na cidade, mesmo sabendo que um dos objetivos do Vladimir Putin era derrubar o governo dele, prendê-lo ou matá-lo. Olha, isso requer uma coragem absurda. Uma coragem absurda. E ele tem um valor gigante só por esse ato. E ele precisa ser respeitado. Olha, agora mesmo ele está lá na capital de Kiev. Agora a capital está segura.
E vários líderes políticos estão visitando Kiev. Agora mesmo, enquanto eu gravo esse vídeo, Boris Johnson, da Inglaterra, está lá, chegou de surpresa, querendo absorver um pouco da popularidade e da coragem do Zelensky. Antes, hoje ainda e ontem também, estava lá a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia desde 2019. Olha, eu sinto aí um cheiro de candidatura à chancelaria da Alemanha em 2026. Ela é do mesmo partido da Merkel, do CDU. Preciso fazer justiça. Olha, o primeiro-ministro da Polônia, Mateusz alguma coisa, juntamente com os chefes de governo da Estônia e da República Tcheca, eles visitaram Kiev ainda em 15 de março, quando a cidade ainda não estava completamente segura. Olha, isso tem o seu valor e tem uma mensagem forte. Mas, sinceramente, me diga você, quais dos políticos brasileiros que fariam essa opção que o Zelensky fez, de ficar na cidade? Esses políticos brasileiros que nós temos, quer dizer, as únicas coisas que eles têm em seus radares são propina, cargos, ganhar triplex, sítio, abocanhar salário de funcionário, comprar imóveis subfaturados com dinheiro vivo para sonegar. Qual deles ficaria na cidade? Duvido que ficariam. Por isso que eu não gosto de ouvir essas críticas que fazem em relação ao Zelensky, porque eu acho que ele é um homem de valor. Acho que ele é um homem que tem muito valor. E ser criticado por homens sem valor é duro de ouvir. Não sei se vocês escutaram a opinião do ator Sean Penn sobre o Zelensky. O jornalista perguntou para ele: o que você sentiu quando você conheceu o presidente Zelensky? O ator está fazendo um documentário. E ele respondeu: olha, na vida tem alguns momentos que são privilégios de se viver, como, por exemplo, você ver os seus filhos nascer e ter essa felicidade. E encontrar o Zelensky pessoalmente foi um desses momentos na minha vida. Isso é muito forte. Eu compartilho da opinião dele. Eu acho que o Zelensky ele é um líder que Bolsonaro e Lula jamais serão, porque eles desconhecem o que é realmente liderar uma nação, ser líderes de um povo. E eu tenho a impressão de que eles são movidos só por um sentimento baixo do egoísmo. Então, eu peço assim, por gentileza, ao tratarem do Zelensky, tratem ele com a mesma dignidade com que ele tem enfrentado uma das nações mais poderosas do mundo, num conflito brutal. Nós temos visto aí chacinas em massa, genocídios, valas comuns, pessoas enterradas em valas comuns. E quando eu vejo o Zelensky, quando eu escuto o que ele fala, o que eu vejo nele, o que eu sinto é inspiração. Então, meu pedido é que enalteçam o homem, o político, o líder que ele se tornou. Admitam que ele inspira pessoas e ajudem a espalhar essa inspiração. Olha, todos os ucranianos que eu conversei, todos os ucranianos que eu hospedei aqui na minha casa, são unânimes. Ele é um herói. Um homem de baixa estatura, mas de uma coragem enorme. É um gigante. E na minha opinião, o presidente Zelensky, ele é sim o líder que o mundo livre estava precisando e que essa guerra fez nascer. Zelensky, hoje, é o maior líder que o mundo viu desde John Fitzgerald Kennedy, em meio à crise dos mísseis de Cuba. A história escreverá que ele, Zelensky, é o comediante que se tornou presidente. E é o presidente que se tornou o líder do seu povo. E é o líder de um povo que se tornou o líder do mundo todo. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal e aguarde os próximos vídeos. Tchau.